boa tarde. Para evitar a disseminação do coronavírus, em várias cidades do país, foram montados abrigos para receber pessoas em situação de rua. Elas são mais vulneráveis ao contágio por não terem como se proteger. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre os direitos dessas pessoas em tempos de pandemia. E você vai ver também. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, pede que PGR e AGU se manifestem sobre sigilo de vídeo apontado por Sérgio Moro como prova de suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Segundo o Palácio do Planalto, o vídeo contém informações sensíveis à segurança nacional. A Advocacia Geral da União entrega ao Supremo os testes de Covid-19 do presidente da República, Jair Bolsonaro. E ainda, Tribunal Superior do Trabalho entende que enfermeira que não operava equipamento de raio-x não tem direito a pagamento de adicional de insalubridade. A enfermeira alegou que participava de diversos procedimentos com o uso de raio-x. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito que investiga declarações de Sérgio Moro contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, determinou prazo para que as partes do processo se manifestem sobre o sigilo do conteúdo do vídeo da reunião interministerial exibido nesta terça-feira. Segundo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o vídeo tem registro de Jair Bolsonaro interferindo politicamente na direção da Polícia Federal. O vídeo da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do governo foi exibido ontem no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília, para a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia Geral da União e para a defesa de Sérgio Moro. O conteúdo do vídeo está sob sigilo temporário determinado pelo relator do caso, o ministro Celso de Mello. Segundo o Palácio do Planalto, o vídeo contém informações sensíveis à segurança nacional. Na decisão, o relator determinou que o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União e os advogados do ex-ministro Sérgio Moro se manifestem em 48 horas sobre o levantamento total ou parcial do sigilo do registro da reunião, já que todos tiveram acesso ao conteúdo integral. Foi o ministro Celso de Mello que determinou a apresentação do vídeo da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do governo, citado por Sérgio Moro, onde Bolsonaro teria pedido mudanças na direção da Polícia Federal. Ainda sobre este inquérito que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal, hoje à tarde devem ser ouvidos pela Polícia Federal os delegados Carlos Henrique de Souza e Alexandre Saraiva e também a deputada federal Carla Zambelli. Amanhã à tarde, outro delegado também deve ser ouvido sobre a possível interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. E a Advocacia Geral da União entregou ao Supremo Tribunal Federal os exames realizados pelo presidente Jair Bolsonaro para testar a Covid-19. E vamos conversar agora sobre esse assunto ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Olá, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, os resultados dos testes da Covid-19 feitos pelo presidente Bolsonaro chegaram ontem às 10 horas da noite aqui no Supremo Tribunal Federal. Segundo a Advocacia Geral da União, os laudos confirmam que o presidente testou negativo para a doença. O documento agora vai ser encaminhado ao ministro Ricardo Lewandowski, que vai decidir sobre a publicidade do resultado. O ministro é relator de uma ação apresentada ontem aqui no STF pelo jornal O Estado de São Paulo, que pede a suspensão da decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que desobrigou o presidente Bolsonaro de apresentar os resultados. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Carol. Boa tarde para você mais uma vez. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, eles entregaram hoje o convite para a posse virtual deles no Tribunal Superior Eleitoral ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Luiz Roberto Barroso assume a presidência da Corte Eleitoral e o ministro Luiz Edson Fachin a vice-presidência. A posse será no próximo dia 25 de maio. E, de acordo com o ministro Barroso, a reunião com o presidente Jair Bolsonaro durou cerca de meia hora e a conversa foi cordial. Tribunal Superior Eleitoral reafirma que prazos das eleições municipais de 2020 estão mantidos. Veja agora esse e outros destaques da sessão do tribunal.
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral responderam de forma negativa a uma consulta sobre um possível adiamento do prazo de transferência de domicílio eleitoral para as eleições de 2020. A deputada federal Clarissa Garotinho questionou o TSE sobre a possibilidade de adiar a data por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas o plenário manteve o entendimento já afirmado em outras consultas de que não cabe ao tribunal alterar prazos previstos na legislação eleitoral. Na mencionada resolução, e no parecer a que me refiro, que trata do regime de plantão para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários em tempos de Covid-19, estabeleceu-se que fica assegurada a manutenção dos serviços essenciais, inclusive daqueles voltados à execução das eleições de 2020. Assim, depreende-se do próprio normativo invocado pela consulente que é garantida a possibilidade de transferência de domicílio eleitoral, haja vista ser possível fazê-la por outros meios, além do presencial, como, por exemplo, mediante o envio de requerimento por e-mail ou outro meio tecnológico ao cartório eleitoral da circunscrição em que pretende inscrever-se. Na mesma sessão, o plenário continuou o julgamento de um recurso de Fernando Haddad, que disputou a presidência da República em 2018. Haddad pedia a suspensão de multa aplicada a ele por impulsionamento de conteúdo negativo contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a campanha de 2018. A ministra Rosa Weber, presidente do TSE, votou no sentido de manter a multa, mas reduzir o valor da penalidade para R$ 6 mil. Após o voto da ministra Rosa, o ministro Luiz Felipe Salomão pediu vista do processo. A lei não contém palavras inúteis, razão pela qual os ditames, aspas, se esse cálculo, obriga, a meu juízo, à conclusão de que tal expressão retoma aquela imediatamente antecedente, qual seja, ao dobro da quantia despendida, uma vez que a dobra constitui o único cálculo previsto no dispositivo. Assim, a meu ver, irrepreensível a exegese do relator, no sentido de que a alternativa de sancionamento somente será aplicada se o dispêndio com o impulsionamento superar R$ 15 mil, porquanto, a partir desse montante, o resultado da dobra é superior ao limite legal máximo da multa, R$ 30 mil. Os ministros começaram ainda a análise de uma ação em que Felipe Rigoni, deputado federal pelo PSB, pedia desfiliação partidária por justa causa. Ele afirmava que estava sofrendo discriminação pessoal na legenda e, por isso, queria deixar o partido. O relator do caso, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, disse não ver na ação nada que pudesse levar a uma desfiliação por justa causa. Após o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do processo. Em nenhum momento, contudo, consta que tal adjetivo tenha sido empregado pessoalmente pelo presidente da agremiação, digo eu. Na reportagem, aliás, há a reprodução da nota publicada, entre aspas, que colaciono a folha 12. Da leitura, vê-se que o emprego da expressão traidores foi utilizada pelo sítio em que é publicada a notícia, mas não pelo presidente da agremiação em si. Em sua defesa, ademais, a GREI afirma que essa expressão jamais foi utilizada por seu presidente, que foi ouvido em audiência e expôs que, após conceder uma entrevista a determinado jornalista, o jornalista, teria interpretado a situação como uma acusação de traição, colocando ele, jornalista, essa palavra entre aspas, como se a fala fosse do entrevistado, o que não ocorreu. Daqui a pouco, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem por videoconferência para mais uma sessão de julgamentos. Eles devem apreciar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que afastou algumas obrigatoriedades da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem tem os detalhes é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. E na pauta de julgamentos da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, consta a ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele pede a flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias durante este período de calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus.
A AGU, na ação, argumenta a necessidade de que sejam afastadas algumas obrigatoriedades constantes na lei, como, por exemplo, a demonstração do impacto financeiro, a compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e também a indicação da fonte de custeio, quer dizer, de onde serão obtidos recursos para o enfrentamento à pandemia do coronavírus. De acordo com a AGU, a aplicação pura e simples daquilo que está previsto na lei para períodos de normalidade, sem considerar a excepcionalidade do momento em que o Brasil se vê inserido, acabaria por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana e impactaria a implementação de políticas públicas destinadas a proteger a parcela mais vulnerável da sociedade brasileira. O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou em uma decisão liminar a suspensão de certos dispositivos, flexibilizando essas regras. Para o ministro Alexandre de Moraes, essas regras, elas estão previstas para o período de normalidade. Seria impossível que elas fossem cumpridas numa situação completamente anormal vivida pelo Brasil. De acordo com o ministro, não é necessário, portanto, a adequação e compensação orçamentária. Não é preciso indicar a adequação e compensação orçamentária. Então, ele determinou a suspensão de alguns dispositivos, tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal como da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo isso em garantia à vida, à saúde, à implementação de políticas públicas que visem resguardar a subsistência dos brasileiros e também a manutenção de medidas protetivas destinadas aos empregadores e aos empregados. De acordo com o ministro, essa medida ela é razoável para que seja resguardado todos esses direitos que eu acabei de mencionar. Essa decisão ela será hoje à tarde submetida à apreciação do plenário do STF, ou seja, os ministros terão a oportunidade de avaliar e dizer se confirmam essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Para que essa decisão seja confirmada e continue valendo em todo o território nacional, é preciso que haja, no mínimo, o voto de 6 ministros. E você vai ver daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a população de rua neste período de pandemia da Covid-19. Já, fique com a gente. Direitos iguais, né, para as pessoas serem tratadas sem diferença, né, de modo igual para todos também. Superior Tribunal de Justiça suspende ações que pedem manutenção de serviços de telefonia, mesmo sem pagamento. 7 ações civis públicas ajuizadas contra as operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi, que estão em juízos federais e estaduais, foram suspensas pelo ministro do STJ, Herman Benjamin, até que a primeira sessão julgue o mérito do conflito de competência do caso. A empresa TIM alegou que, de acordo com as ações, por conta da pandemia do coronavírus e da necessidade das pessoas ficarem em casa, seria necessário obrigar as operadoras de telefonia a não interromperem os serviços nos casos de falta de pagamento. Ainda segundo a empresa, como os juízos proferiram decisões sobre pedidos de liminar, proibindo ou não o corte do serviço, todos eles se consideraram competentes para o julgamento das demandas, o que configura o conflito de competência. Ao suspender as ações civis públicas, o ministro Herman Benjamin apontou que, embora possam ser diferentes as providências que cada réu deve adotar para cumprir as determinações judiciais, a causa de pedirem todas é a mesma. Até que a primeira sessão do STJ julgue a questão, o ministro designou a 12ª Vara Federal de São Paulo para decidir sobre eventuais medidas urgentes, porque lá está um processo com uma discussão mais abrangente sobre o tema, envolvendo, inclusive, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União defende que o governo federal tenha prioridade nas requisições administrativas de bens e serviços para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A preferência para a União deve ser dada conforme entendimento da AGU nos casos em que haja grave escassez de insumos e desequilíbrio no atendimento das demandas regionais. A manifestação da AGU acontece no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Confederação Nacional de Saúde, que trata das medidas para enfrentamento da Covid-19.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele suspendeu decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que impedia a Prefeitura do Rio de Janeiro de suspender os pagamentos das parcelas de financiamento firmados com a Caixa Econômica Federal durante a pandemia do novo coronavírus no país. Em sua decisão, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, destacou que o STF tem entendido como justificável a suspensão dos pagamentos das parcelas das dívidas dos entes da Federação com a União, como forma de fazer frente às inesperadas despesas surgidas em razão do momento difícil que estamos vivendo. Em decisão de primeira instância, a Prefeitura do Rio havia conseguido suspender os pagamentos de 315 milhões de reais em financiamentos junto à Caixa Econômica Federal pelos próximos 9 meses. A Advocacia Geral da União e o banco recorreram junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região e conseguiram reverter a decisão inicial. Ao decidir pela suspensão dos pagamentos, o presidente Dias Toffoli aceitou o argumento da Prefeitura do Rio de que, para fazer o enfrentamento à pandemia da Covid-19, o governo municipal já teve de pedir uma suplementação orçamentária sem compensação no valor de 830 milhões de reais. E para ajudar nos cuidados com a higiene de pessoas em situação de rua, um banheiro público foi reaberto aqui no centro de Brasília. O espaço, que já tinha estrutura para um banheiro público, estava fechado há mais de 30 anos. Ele fica no setor comercial sul, área conhecida por abrigar grande quantidade de moradores de rua na capital do país. A reforma começou no início da pandemia do novo coronavírus e foi pensada para dar um local seguro para a higienização à comunidade. A ação foi uma parceria entre associações da cidade, que arrecadaram mais de 50 mil reais para a obra. A partir de hoje, o local vai ficar aberto de 9 da manhã às 7 da noite. Bom, e com o avanço do novo coronavírus pelo Brasil, você acompanhou aí na reportagem que é grande a preocupação com a população em situação de rua. Isso aqui no Distrito Federal e em todo o país. Aqui na capital foram montados abrigos para atender essa parcela da população que é mais vulnerável, ou seja, além de banheiros para atender essa população, para garantir a higiene, temos também outras iniciativas como abrigos. Mais de 1.800 pessoas vivem nas ruas do Distrito Federal. Pelo menos em 3 áreas públicas de Brasília, foram montados abrigos para receber essas pessoas que estão mais vulneráveis ao contágio da Covid-19. Os alojamentos têm banheiros, local para se alimentar e camas. Só no Autódromo Nelson Piqueira, em Brasília, estão 200 abrigados. Eles podem entrar e sair desde que respeitem todo um regramento que nós temos lá, e quem descumprir esse regramento acaba sendo descredenciado. O que a gente vê? A gente vê que a rotatividade ali é bem mínima. Então, quando alguém sai, por quê? Porque entendeu da necessidade de voltar para sua família ou porque voltou para o seu estado de origem, só vem uma vaga e essa vaga é ocupada e tem essa política de conscientização dentre eles mesmos. Os abrigos foram montados no centro da capital e em 2 regiões administrativas, Ceilândia e Recanto das Emas. Com capacidade para receber 650 pessoas, eles vão funcionar por 90 dias ou enquanto durar a pandemia. Um dos abrigos vai receber moradores em situação de rua com a Covid-19, mas que ainda não precisam de tratamento do Sistema Único de Saúde. Inaugurados há pouco tempo, alguns abrigos já terão que passar por adaptações para levar mais segurança a essa população. Foi o que constatou um grupo de procuradores do Ministério Público do Distrito Federal. A fiscalização recomendou à Secretaria de Desenvolvimento Social várias mudanças estruturais nos abrigos para atender relatório técnico da Secretaria de Perícias do Ministério Público. Os promotores identificaram falhas na parte elétrica com riscos de choque, além de falta de acessibilidade e de informações de higiene para o combate à Covid-19. O Centro de Convivência da Granja das Oliveiras, no Recanto das Emas, localizado a cerca de 30 quilômetros da capital federal, foi o alojamento com mais problemas estruturais. A Secretaria tem 10 dias para fazer as mudanças e garantir que essas pessoas cumpram o isolamento e tenham a assistência necessária. Bom, e a promotora do Ministério Público do Distrito Federal, a Mariana Nunes, explica para a gente agora como foi feita a vistoria e a importância dessa recomendação. O Corpo Técnico do Ministério Público especializado em Engenharia e Arquitetura compareceu a essas unidades e elaborou um parecer técnico.
A partir daí, o Núcleo de Enfrentamento à Discriminação, em conjunto com a Força Tarefa, elaborou uma recomendação para que o GDF atenda não somente às regras de segurança no que tange à engenharia e à arquitetura, assim como que adote medidas a prevenir a disseminação, o contágio indiscriminado da Covid-19 entre a população em situação de rua. A recomendação é um instrumento que dispõe o Ministério Público para relembrar o poder público de quais são as suas obrigações legais. Assim, havendo um descumprimento reiterado dessas obrigações que já foram relembradas e houver prova desses descumprimentos, o governo do GDF pode responder na justiça perante as suas omissões ou perante qualquer ato que está na sua obrigação legalmente, que ele descumpra e que venha, por exemplo, a causar um dano à população em situação de rua ou um risco agravado em sua saúde e às suas integridades físicas. E você vai ver a seguir, a enfermeira que não operava equipamento de raio-x, ela não consegue na justiça o pagamento de adicional de periculosidade. Os detalhes no próximo bloco. Continue com a gente. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. Acho que é por aí. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está com 2 campanhas para combater a violência contra a mulher. Quarentena sem violência e todos por elas. Essa última foi lançada no fim do ano passado e foi criada para unir os esforços da justiça com o esporte. Além da ação Quarentena Sem Violência, que busca parceiros para divulgar cartazes com os contatos para denúncias de violência doméstica, a campanha Todos por Elas uniu esforços para lutar pela causa das mulheres. Os atletas que participaram da campanha Todos por Elas continuam engajados na luta das mulheres. Eles enviaram um recado para mostrar que as vítimas de agressão não estão sozinhas. Se você conhece alguma mulher que esteja sofrendo violência, informe a ela os números de emergência e se coloque à disposição para ajudá-la. As denúncias devem ser feitas para o número 190. Também estão disponíveis os fones 180 e 193. Nesta quarentena, não deixe isolado uma mulher vítima de violência. Mantenha contato com ela diariamente por telefone, WhatsApp ou outra rede social. Escute o que a vítima de violência doméstica tem a dizer, sem fazer julgamentos, e fique atento aos sinais de perigo. Vamos ajudar a fazer uma quarentena sem violência. E uma enfermeira que não operava equipamento de raio-x, ela não tem direito a pagamento de adicional de periculosidade. Essa decisão foi da 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Acompanhe na reportagem. Ao pedir o pagamento do adicional, a enfermeira alegou que participava de diversos procedimentos com o uso de raio-x e intensificadores de imagem, especialmente no setor de emergência do hospital. Em primeiro grau, o pedido foi aceito e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul manteve a sentença. Com base em depoimentos testemunhais, o regional considerou que a empregada ficava exposta a radiações ionizantes. Para o TRT, nos exames de raio-x realizados em crianças, por exemplo, a profissional é quem segurava os pacientes durante o procedimento. Mas no TST o entendimento foi outro. A relatora do caso na 2ª turma, ministra Maria Helena Malman, explicou que em setembro de 2019, no julgamento de incidente de recurso de revista repetitivo, a seção de dissídios individuais, responsável pela uniformização da jurisprudência do tribunal, decidiu que não é devido o adicional de periculosidade ao trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de raio-x, permaneça habitual ou eventualmente nas áreas de risco. Segundo a ministra, a decisão do regional não está de acordo com a tese jurídica fixada naquele julgamento. Todos os ministros seguirão o voto da relatora. Agora, mais uma decisão da Justiça Trabalhista. Um caminhoneiro da multinacional JBS não conseguiu comprovar que trabalhava 18 horas por dia. O caso foi julgado pela 3ª turma do TST. Acompanhe mais detalhes com o repórter Pablo Lemos.
O motorista alegou que trabalhava das 5 da manhã às 11 da noite. No processo, a JBS teria sido condenada ao pagamento de horas extras pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. O TRT havia considerado inválido o controle de jornada apresentado pela empresa. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma, ministro Agra Belmonte, sustentou que a ausência de controles de ponto gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, que pode ser suprimida por provas em contrário. Sendo assim, o relator acrescentou que não há como reconhecer por presunção a veracidade da jornada de 18 horas diárias. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso da JBS para arbitrar a jornada do motorista como sendo das 6 da manhã às 8 da noite. Os demais parâmetros foram mantidos. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Lembrando que às 2 horas da tarde tem sessão plenária por videoconferência, com transmissão, claro, ao vivo, aqui pela TV Justiça. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.